Boa noite. É uma alegria muito grande poder falar com vocês novamente. Uma alegria sempre imensa nós podemos falar um pouco mais da palavra do Senhor, onde tanto a gente que ouve e a gente que fala, né, às vezes está falando, está transmitindo alguma coisa, é muito bom. O nosso coração se enche muito de alegria e é maravilhoso estar diante do Senhor. Eu gostaria de saudá-los primeiramente, né, na graça e na paz do Senhor Jesus, e que nós possamos falar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Qual o motivo que me levou a preparar esse estudo para a noite de hoje? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos observando, né, em outros estudos, a dificuldade que os irmãos têm de estar, vamos dizer assim, meditando na palavra, lendo a palavra, criando as devocionais na sua própria casa, né? Não são todos que têm esse hábito ou que se dedicam, né, ao estudo da palavra na sua própria casa. Nesses dias de isolamento, a princípio, muitas pessoas começaram a dizer que agora quem não lia a Bíblia vai ter tempo para ler Bíblia, quem não lia alguns estudos, que não acompanhava, vai ter tempo para acompanhar os estudos. A gente ouviu falar muito sobre isso. No entanto, quando a gente observa as medições feitas pelos meninos, aí, os abençoados meninos que estão nos ajudando com os vídeos, a gente já começa a observar que não foi bem assim, pois os números mostram que apenas 25% dos membros da igreja estão acompanhando os vídeos de uma forma total, ou seja, do começo ao fim. Muitos veem umas partes, desligam, param de ver, começam a ver depois e tal, mas no geral 25% apenas estão realmente acompanhando as devocionais, acompanhando as mensagens de domingo, né, o culto de domingo e os estudos. Isso é preocupante porque se um dado primeiro momento a questão era tempo, por causa do trabalho, por causa de uma série de outras atividades que cada um tem na sua vida, é claro, cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua vida lá, o seu cotidiano, né, seus afazeres. E agora, com a pandemia, o isolamento, acreditávamos que isso realmente teria-se um maior tempo para a dedicação da palavra. Porém, a gente está vendo que isso também não aconteceu. Mas a preocupação é, então, se isso não aconteceu agora, e já não é um problema tanto de tempo, o que os irmãos estão vendo? Essa é uma pergunta que particularmente eu, fico fazendo. Eu já estou na igreja há um certo tempo e tenho vivido muitas situações na minha vida particular e, sem dúvida nenhuma, a palavra do Senhor foi o que tem nos sustentado em toda a minha vida e a vida da minha família aqui, em todos esses momentos. E eu acredito que tem sido também em muitas famílias, não apenas da igreja e fora da igreja. E ainda assim, parece-me que algumas famílias não têm podido ver isso de forma plena, de forma presente, real, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por isso eu resolvi, mais uma vez, falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Porque a palavra, nós sabemos que ela é viva e eficaz em todo momento da nossa vida. Eu gostaria aqui de citar, para começar, alguns versículos, né, para nós termos uma base bíblica para falarmos sobre isso. Por exemplo,
Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Vamos abrir dois textos rapidamente e depois vou apenas fazer alguma citação de outros. Deuteronômio, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, assim viverá o homem. Observem que o Senhor já naquele tempo tinha todas essas preocupações que nós estamos tendo hoje. De que você está vivendo? Você está vivendo das coisas que o mundo te oferece? Ou você está preocupado em viver de fato daquilo que o Senhor te oferece? Você está prestando mais atenção nas coisas que o mundo te apresenta? Ou você está prestando atenção na palavra do Senhor? Notem que quando nós lemos o texto, fica muito claro que o Senhor está falando de um alimento necessário. Um alimento necessário, e alimento necessário nós sabemos que é todo dia. Não é ocasionalmente, mas é todo dia. Ninguém se alimenta uma vez por semana ou bebe água uma vez por mês. Nós nos alimentamos todo dia. E ele está falando de um alimento, né? Ele está dizendo: ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu conhecias. E no final ele fecha dizendo que não é do alimento que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar, sim, em ter o conhecimento do Senhor, em meditar na palavra, em conhecer a palavra, pois é essencial. Nenhum filho obedece o pai se antes, porém, ele não conhecer a vontade do pai para ele. É óbvio. E quando Deus está falando sobre nos orientar através da palavra, ele está justamente dizendo isso. Que nós devemos nos preocupar em ouvir o que o Pai tem para dizer para cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Assim sim, estaremos bem alimentados, fortalecidos espiritualmente, capazes de enfrentar não apenas os probleminhas do nosso dia a dia, né? Vamos dizer assim, uns mais, outros menos, né? Uns mais graves, outros menos graves, e até mesmo essa pandemia que está por aí. Fora disso, meu irmão, minha irmã, é tolice, é ingenuidade da nossa parte achar que nós vamos ser vencedores nessas questões. Vou citar um outro versículo, o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, fala do poder dessa palavra. Abram lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte, já o livro de Hebreus falando de Jesus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Observe
a dimensão que se dá para a palavra e o poder que Jesus nos apresenta quando nós vivemos, né? Não apenas falamos, mas vivemos a palavra do Senhor. E como viveremos a palavra se nós não meditamos na palavra? É preciso meditar na palavra no cotidiano para nós vivermos a palavra. Bem como nós nos alimentamos, comemos no dia de manhã, tomamos um café da manhã, antes de começarmos a trabalhar. É essencial que também nós meditemos na palavra antes de sairmos para as nossas atividades no nosso cotidiano. E há poder nisso. Não na palavra em si, nós sabemos disso, mas quando a palavra vem da boca do Senhor e nós a observamos e atentamos para ela corretamente, seguimos, ouvimos menos o nosso coração, mas ouvimos primeiro a vontade do Senhor para nossas vidas, tudo acaba bem. Como está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso realmente, de fato, já tem acontecido e todos nós sabemos disso. Observe o Salmo também 119, Salmo 119, 105, ele fala: luz para os teus pés, lâmpada para o meu caminho. A palavra é sabedoria, nos iluminando em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, nos alertando contra ciladas, dificuldades, problemas. A palavra é sempre instrução para cada um de nós. Observem no livro de Gênesis que pela palavra todas as coisas vieram à existência e nada de que veio à existência só veio mediante a palavra. Como está escrito, e haja luz e houve luz, e todas as outras coisas vieram mediante a palavra. O próprio Senhor Jesus no deserto, quando tentado por Satanás, ele não hesitou. Por 3 vezes, ele repreendeu Satanás conforme a palavra, com base na palavra. Então, veja o quanto nós perdemos de instrução no nosso dia a dia. E muitas vezes nós caímos em ciladas, em dificuldades, ficamos entristecidos. Quando o Senhor não se esqueceu de nós em momento algum, depois de ter criado todas as coisas, de ter feito todas as coisas, de ter nos chamado em Cristo, Ele ainda nos coloca a palavra para que nos sirva de instrução, ou como o Salmo mesmo está dizendo, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que nós permanecêssemos no caminho que é Jesus. Vamos observar um pouco mais da importância desse tema na nossa vida, no nosso cotidiano. Recentemente eu assisti uma programação da TV Cultura, que é o Café Filosófico lá, e lá tinha um filósofo, o Clóvis Barros Filho, falando sobre ética. Ele falou uma coisa que eu achei interessante e como é de meu costume, quando eu acho algo interessante desse tipo, eu corri lá, peguei uma folha de papel, a que eu achei mais próxima e escrevi. Ele disse o seguinte, algo tão simples, mas tão importante, eu acho, e quero compartilhar com vocês, por achar que é importante. Ele dizia o seguinte: não é possível atribuirmos valor algum sem uma referência de contraste. Não é possível atribuir valor a nada sem uma referência de contraste. O que isso significa? O que isso significa? Significa que eu não posso dizer que eu sou bom sem eu ter uma referência do que realmente é bom.
E nós sabemos que a nossa referência de bom ou de ruim é Jesus. Pois nós todos pecadores e Ele santo. Nós sabemos que muitas outras coisas no nosso cotidiano, no meio do caminho, no meio da observação, às vezes nós podemos cair em ciladas e perder essa referência. O que eu faço está certo ou não está certo? O que eu desejei, o que eu planejo está certo ou não está certo? Então, onde é que está essa referência? A referência para nós é esta, está aqui. O Senhor fez questão, e como também está escrito, que os profetas, os homens de Deus, registrassem tudo, e depois está aqui uma coletânea de tudo, para que nós possamos direcionar a nossa vida, balizar a nossa vida. Por isso, a palavra é tão importante no cotidiano da nossa vida, nos nossos afazeres, no trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento com amigos, no relacionamento com os irmãos na igreja, em todos os pontos da nossa vida. É fundamental para que nós possamos ter uma baliza, um balizamento de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para que nós possamos de fato fazer escolhas felizes, não escolhas tristes, escolhas felizes que vão de encontro à vontade do Senhor. Em todo tempo, a gente observa, lendo a palavra do Senhor, que o Senhor está preocupado em nos instruir, nos ensinar. No Velho Testamento, nós podemos observar que no período que os hebreus atravessaram o deserto, o Senhor foi muito claro com isso. Ele diz, quando uma criança, carreguei vocês pela mão pelo deserto. Um pai carregando um filho. É uma instrução que Ele quer dar. Como viver, ter vida em abundância, ser próspero, ter saúde, ter paz, sem o conhecimento da palavra, sem meditar na palavra. É, como o pastor Ricardo já dizia, aquele manual do fabricante, que depois nós, prontos, criados, nós temos uma instrução de como nós devemos viver para que tudo corra bem, para que tudo vá bem. Assim como ele fazendo uma comparação ao manual do fabricante, né? Do manual do carro, o manual do eletroeletrônico que você compra. Ele falava muito bem isso. Se o manual diz que o aparelho é para ligar na tomada 110, você deve ligar na tomada 110. Se você ligar na tomada 220, ele vai queimar. A mesma coisa, a palavra do Senhor tem feito isso durante milhares e milhares de anos. Porém, com a correria do dia a dia, muitos de nós temos deixado para depois a leitura da palavra, a meditação na palavra. E isso é mal, porque caímos naquele vício de que quando nós precisamos, nós recorremos ao Senhor. Quando nós buscamos, nós precisamos, nós recorremos à procura de um socorro, de um refúgio seguro, né? Aí sim nós buscamos a palavra, quando deveria ser ao contrário. Nós deveríamos viver a palavra todo dia, para que isso desse segurança, conforto, esperança e paz para todos nós. Quais os riscos eminentes que nós temos de não vivermos a palavra? São tantos. Mas nós podemos citar alguns. E esse é um que mais me preocupa. Eu vou citar um.
quando nós deixamos de ouvir a palavra, nós ficamos sujeitos a ouvir todos os ventos de doutrina, nós ficamos sujeitos a ouvir o que os outros acham, e muitos dos outros, fora da igreja, acham sobre cada um das coisas, dos temas que nós vivemos. Nós passamos a ouvir o que o mundo acha e deixamos de ouvir o que o Senhor quer, o que o Senhor pretende para nós. É uma rebeldia muito grande, pois se nós não tivéssemos conhecimento anterior, tudo bem, mas nós temos esse conhecimento da vontade do Senhor para cada um de nós. E por que ainda insistentemente nós fazemos esse flerte, vamos dizer assim, com as coisas do mundo? Simplesmente, eu penso que é porque nós nos esquecemos de nos alimentarmos com a palavra. Pois, se ao longo de cada dia nós paramos para meditar na palavra, nós colocamos no nosso coração coisas que são da vontade do Senhor. Com isso, as coisas que não são da vontade do Senhor ficam fora do nosso coração. E esse relacionamento com o Senhor só é aperfeiçoado cada dia mais, cada dia mais. Quando nós fazemos o contrário, esquecemos da palavra do Senhor, corremos o sério risco de ouvirmos de novo o que o mundo quer para nós, o que o mundo planeja para nós. E uma das coisas muito simples é quando nós sabemos de tudo isso, mas não admitimos isso. E quando nós não admitimos isso, é mentira. Nós estamos mentindo. Mentimos para os outros, mentimos para nós mesmos, que é pior ainda, achando que Deus, o Senhor, não está vendo nada. Por isso, eu creio que esse é o maior risco que nós podemos estar vivendo, que muitas vezes nem sequer nos apercebemos disso. Quando alguma coisa dá errado, é que nós conseguimos ver o erro. Aí muita coisa já está estragada, muita coisa já está complicada, não é impossível de se consertar, mas é mais difícil de se consertar. Então, esse é a grande preocupação. Quando nós ouvimos o mundo, arrumamos tempo para ouvir o mundo, seja através de qualquer coisa, novelas, livros, programações, outras atividades, né, que vão ocupando o nosso tempo, o nosso espaço do nosso tempo e da nossa mente, do nosso coração, e deixamos de lado as coisas de Deus, aí é complicado, é complicado. Por isso faço aqui um alerta. Voltem urgentemente aqueles que não estão acompanhando a palavra, para que eles não estão se preocupando com a palavra. É muito fácil. Na última liturgia que eu fiz, no nosso culto aos domingos, eu falei sobre isso, porque nós muitas vezes assistimos a devocional, aí não temos paciência para esperar ela inteira, assistimos uma parte. Às vezes queremos assistir quando nós temos tempo, como se isso não tivesse importância nenhuma, fosse um videozinho lá as crianças assistem do Lucas Neto, né? Querem assistir a hora que dá tempo.
E na verdade não é bem assim. Nós precisamos nos preparar para as devocionais, para os momentos de estudo, para o momento da pregação da palavra. O pastor tem um cuidado especial sempre nos cultos de separar. Nós temos o primeiro momento, o momento de adoração ao Senhor. Nós temos um segundo momento, que é o momento de confissão de pecados, porque nós não podemos nos apresentar diante do Senhor em pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Nós temos um momento de louvor e adoração, momento em que nós podemos também ter aproveitamento da palavra. E nós temos, por fim, a mensagem do Senhor, que é o Senhor falando com nós através da pessoa do nosso pastor. E por fim, nós temos tempo para a nossa adoração particular ao Senhor. Tudo isso foi pensado. Tudo isso foi pensado. Não é algo aleatório. Para que nós possamos ter um aproveitamento excelente de todo esse momento de adoração do Senhor nos cultos. Mas o que a gente vê nesse momento aí, onde nós estamos na era digital, onde nos vídeos, nós estamos postando os vídeos, é que muitas pessoas não têm paciência para esperar terminar. Muitas pessoas não têm se preparado, evidentemente, para isso. E essa é uma preocupação. E eu quero pedir a você que você se organize. Dê importância para isso. Dê importância para ouvir a palavra. Pois nós temos muitos benefícios disso. Muitos benefícios. Recentemente, eu ouvi umas pessoas de fora da igreja fazer alguns comentários, crente também, mas fora da igreja, que me deixou perplexo. Algumas pessoas comentando sobre coisas de outro mundo, né? E eu fiquei indignado porque, nossa, essas pessoas conhecem a palavra e a instrução do Senhor é séria a esse respeito. Eu não vou ficar aqui citando coisas porque não tenho tempo para alongar isso, mas isso é sério. E a pessoa ainda dizia assim: eu conheço a palavra e eu sei que isso está errado, mas eu queria ter uma experiência. Ora, meu irmão, minha irmã, é difícil, é difícil. O Senhor é a nossa experiência. A palavra é a única experiência. Jesus é a única experiência que nós podemos ter. A experiência que nós temos na nossa vida será a consequência desta vida, baseada na palavra, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Essa é a experiência que a nossa vida precisa. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas o Senhor sabe realmente do que nós precisamos. E o Senhor está com seus olhos abertos, o tempo todo atento, nos observando, cuidando de nós. Quando nós cremos nisso e nós de fato deixamos o Senhor governar a nossa vida e buscamos isso com intensidade, não deixando espaço para outras coisas, mas criando novos espaços para aquilo que é de Deus na nossa vida. Então nós começamos a ver tudo isso com clareza. Mas do contrário, nós temos uma visão embaçada da nossa própria vida. Observe os benefícios. São tantos, mas vamos descrever alguns. Sabedoria vem com a palavra, meditar a palavra.
conforto nas horas de dificuldades. Quem aqui já não chorou, orou e o Senhor confortou o seu coração? Quantos? Quantos de nós já não choramos, oramos, meditamos na palavra e o Senhor confortou o nosso coração? Instrução. Quantos de nós já não tivemos em momentos difíceis, complicados da nossa vida, onde nós tivemos que fazer alguma escolha e nessa escolha nós precisamos recorrer à palavra? Saúde, as questões de saúde, não preciso falar nada, nós estamos vivendo aí num momento de pandemia. Nós o tempo todo vemos os videozinhos, as postagens, melhor dizendo, as postagens falando sobre pedidos de oração. O Senhor não se esqueceu de nós. A palavra é viva, a palavra é atuante em todo momento. É alimento para que nós podemos ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida cheia de fé, uma vida de alegrias ao lado do Senhor. Problemas surgirão para todo mundo. Nós estamos vendo aí a pandemia exatamente. Rico, pobre, preto, mulato, branco, índio, ninguém escapou. Porém, é a forma com que nós vamos enfrentar os problemas é que difere o crente e aqueles que estão no mundo. Nós vamos enfrentar os problemas ouvindo o mundo ou nós vamos enfrentar os problemas ouvindo ao Senhor? Carecemos de paz o tempo todo. Carecemos de paz para a gente poder se organizar, para a gente poder viver. E a paz, o Senhor nos apresenta aqui através da sua palavra. Paz. Tudo o que precisamos, realmente, o Senhor não se esqueceu. Além da unção do Espírito, que Ele nunca nos abandonou, Ele ainda nos deixou a palavra para que nos tivesse de orientação. Então eu te peço, busque o Senhor através da palavra. Faça isso algo rotineiro da sua vida, cotidiano, para que nós possamos todos, é claro, nenhum de nós é perfeito, nós vamos ter os nossos deslizes, nós vamos às vezes conseguir fazer isso durante um certo tempo, depois não, mas quando nós lembrarmos de novo, nós vamos levantar, vamos corrigir, vamos nos organizar e começar tudo novamente para a honra e glória do nosso Senhor. É fundamental que aquele que quer obter favores do Pai, ele se apresente digno diante do Pai. É fundamental. Eu oro a Deus para que vocês compreendam aquilo que eu estou buscando dizer nessa noite, para que isso também possa, assim como está no meu coração, essa vontade de servir ao Senhor, mas mediante a instrução do Senhor. Falar com o Pai tão somente aquilo que o Pai quer para o Filho. Esse relacionamento que a gente deve buscar com o Senhor. Eu agradeço pela atenção de vocês e oro para que, de fato, nós possamos viver juntos, essa vida que o Senhor programou para cada um de nós. Lembrando que somente pela palavra é que nós chegamos a esse conhecimento. Foi pela palavra que cada um de nós recebemos o conhecimento de Deus. A primeira conversão é pela palavra que nós chegamos à salvação. Nenhum de nós se converteu do nada, com sonhos, mas nós nos convertemos através da palavra falada,
ou da palavra escrita, e foi assim que o Senhor planejou, é assim que o Senhor determinou, e é assim que as coisas devem acontecer. Veja então o quanto isso é importante para que nós possamos viver melhor. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.